Boa noite, pessoal. Estamos aqui terminando de organizar a minha entrada no portal Sofá de Casa. Maria Júlia, vem ajudar a tia. Maju, vem ajudar de novo. Só mais um minutinho, pessoal. Agora eu tenho que adicionar a Nayá. Aqui, eu acho. Ela tem que estar assistindo. Ela que vai ficar na sala comigo. Ela não tá assistindo ainda. Ela Aqui. entrou. Agora vai. Gente, oi! Para. Aí. Oi, cheguei. Ai, deu certo. Desculpa o mau jeito. Tudo bem, acontece. Estamos Todas as sobrinhas aprendendo. me ajudaram, ó. Olha o que acontece, que é bom por isso. Oiê! Contando com a ajuda da sobrinha para mexer nas internet. Sim, de geração para geração, é assim que funciona, né? Tá aí, a gente aprende com todo mundo, né? Com o pequeno, com o grande, com o velho, Pois é. com o novo, com todo mundo. Bem-vinda, Miriam. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? A sua transmissão não estava muito boa, agora melhorou. Melhorou? E vocês Melhorou. aí, galera, estão ouvindo a gente? Tá legal? Conta aqui pra gente. Bom, bem-vinda, Miriam. Bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença, sua participação. Super importante. Que bom que você está Deixa eu ver aqui se vai dar conosco. certo uma coisa que eu preparei para a entrada. Vai lá, manda ver. Água de beber, água de chover, água para molhar chão. Água de correr, água de viver, água para brotar pão. Água de correr, água de viver, água para molhar chão. Água de correr, água de viver, água para brotar pão. Água no caminho, na busca do mar sem fim. Que traz notícia de longe, mas não te traz para mim. Água de beber, água de chover, água para molhar chão. Água de correr, água de viver, água para brotar pão. Axé. Axé! Foi só um trechinho de uma canção que eu fiz chamada Águas, porque a gente já está atrasado, né? Eu me enrosquei toda. Não, tem Então, problema. estou aqui à sua disposição no que eu puder colaborar. Boa noite, pessoal, que está chegando aí. Boa noite, todo mundo. A Brisa aqui, ó. Nayá, ela que fez a minha alfaia que ficou guardada com você há um tempo, lembra? Eu lembro. Fiquei sabendo dessa alfaia quando ela me conheceu, quando a gente se conheceu, que eu fui lá no Cine Benedito, ela falou da sobrinha, da afilhada, quer dizer. Coisa linda. Então, Miriam, se apresenta aí para o pessoal, conta um pouquinho de você, qual que é a sua história, o que você faz, o que você está fazendo, de onde você veio, para onde você vai. Bom, meu nome é Miriam Cris, eu construo tambores desde o ano 2000, aprendi pelo telefone, sou também luthier de violas e rabecas, gosto de fazer experimentos, outro dia eu construí também um ukulele. E também Uau! vocês estavam comentando bastante da parte de educação sistemática, né?
eu acho muito importante. Na minha vida foi muito importante. Então, muitas vezes, por uma falha numa entidade, nós acabamos distorcendo, achando que a educação formal nem é tão importante, mas, na verdade, o que pode ser melhorado é a forma com que ela é dada, né? E a forma também com que a oportunidade é dada para as diferentes classes, né? Nós vemos aí concorrendo no Enem pessoas, desde as pessoas que não têm nem tempo para estudar até pessoas que têm ótima condição. Então, eu acredito que a educação tem que ser um bem para todos e todas, realmente, que assim vai ser um caminho para uma sociedade igualitária. Não é a gente falar, né, desvalorizar a educação, e sim valorizar de forma correta para que ela seja um bem comum, né? Então, isso aí eu falo porque eu sou de uma família, sou mestiça, negra e branca, pai negro e mãe branca, como a maioria do povo brasileiro, descendente de indígenas, de negros escravizados e de portugueses. E na minha família, o que eu escuto desde criança é que pobre, para melhorar de vida um pouquinho, pelo menos, tem que estudar. E eu sempre fui bastante séria nisso, desde bem pequenininha, levei muito a sério e acabei me diferenciando de muitas pessoas da minha família que não levaram isso a sério. Então, é claro que eu não consegui. Se alguém falar, Miriam, você ficou rica porque estudou? Eu falei, não, eu posso dizer que economicamente não, mas o estudo tem me levado a diversos mundos que eu não conseguiria galgar se não fosse por meio dele. Então, eu valorizo sim, valorizo meus professores, minhas professoras, valorizo minha família, que sempre me deu essa força, e vejo como sou diferente de vários parentes que não quiseram, que até tiveram oportunidade, mas não quiseram aproveitar. Então, eu valorizo muito a minha condição de artista popular, de artesã, de tantas coisas que eu aprendi com amigos, com pessoas conhecidas, com parentes, que está nessa parte da cultura popular, mas valorizo também, sim, o fato de eu ser formada em ciências econômicas, de eu ter feito pós-graduação em pesquisa de cultura popular e de eu estar estudando filosofia na PUC. Porque isso, para uma pessoa negra, para uma pessoa descendente de negros, para uma pessoa negra, isso sim é importante, porque aqui no meu bairro eu sirvo de exemplo para os jovens aqui da minha comunidade, porque muitas vezes, como eu sou escritora também, né, tenho 5 livros publicados, dois infantis e 3 de contos e poemas. Então, muitas vezes aqui em São José dos Campos, eu sou chamada para participar de eventos de maioria branca e de classe média ou de classe média alta. E aí as pessoas, onde você mora? Quando eu digo que é no campo de São José, as pessoas, mas eu pensei que você morasse no satélite. Como se uma pessoa, para ser inteligente e poder fazer coisas boas, não possa morar na periferia. Então, assim, tem diversos preconceitos. Tem o preconceito de cor, tem o preconceito de o preconceito econômico, tem o preconceito de onde você mora, é tudo assim, tudo chato, né? Bastante chato. Tem um monte de coisa que a gente tem que vencer e muitas barreiras. E durante 11 anos eu tive um projeto de educação popular na garagem da minha casa. E esse projeto atendeu as crianças da minha rua, sempre de forma solidária, sempre com a ajuda de amigos que vinham para cá dar aulas de arte e artesanato, fazendo também rodas de conversa, rodas de leitura, palestras sobre economia e política. E esses jovens, hoje, e são na maioria negros e negras, e essas crianças aprenderam a se valorizar, a valorizar a sua cultura e buscar o seu lugar.
não é pedir para alguém o lugar, é falar, eu estou aqui, eu sei, eu entendo, eu sou capaz e pronto, né? Então, essas crianças, hoje a maioria delas, né? Eu falo crianças, mas hoje são jovens, estão na faculdade, porque acreditaram nessa questão do conhecimento como arma para eles poderem mostrarem o que vieram e também abrirem caminho para que outros possam, né? Então, além da gente ser, além da pessoa ser para ela, para sua evolução, ela ainda tem que ser a bandeira para que outros acompanhem, para que outros acreditem que nós somos capazes, sim. Com certeza. Miriam, eu sou meio boba às vezes, assim, o que eu estava falando, claro, às vezes a forma como eu falo pode parecer deboche, pode parecer desvalorização, mas o que eu falei assim sobre a escola e tal, não concordo, eu não acho que todo mundo tem que ser obrigado, sabe, a passar por uma instituição, porque eu Sim, acredito sim, que o conhecimento ele está em todos os lugares, ele está na periferia, inclusive, sabe? Ele está no, nos lugares mais diversos e a gente tem que ter a liberdade de poder permear esses lugares e aprender nesses diversos lugares de diversas maneiras. É claro que assim super valorizo a educação, o ensino e tudo, reconheço essa importância, principalmente para pessoas que desejam estar ali, sabe? Que querem estar ali. E isso tem que ser direito. A pessoa, se ela quer estar ali, ela tem que poder estar ali, tanto quanto outra. Mas e a pessoa que não quer estar ali, sabe? E a pessoa que quer viver uma experiência diferente. É mais nesse sentido que eu falo, assim, da gente ser livre para escolher a nossa trajetória. E que não necessariamente todo mundo vai fazer o mesmo caminho, né? Que eu acho que é isso que está prejudicando tanto a nossa sociedade e a saúde das pessoas. É achar que todo mundo tem que passar pelos mesmos lugares e pelo mesmo caminho, né? sim. Mas até essa fala de ser livre para poder escolher, você tem que ser livre a partir de uma estrutura de conhecimento. Se você, se ninguém te, se você não tiver um incentivo, se você não souber escolher entre a diferença entre A e B, você não vai saber escolher. Então, não vai nem ser questão de escolha, né? Então, Sim. a questão poder escolher também é uma condição de você ter um preparo prévio, né? Então, Sim. É, manter o educador é aqui, me complicado, desculpa aí. não, é tudo muito delicado, assim, todas essas questões até de, assim, do lugar de onde eu falo, do lugar de onde você fala, sabe? É, a concepção que a gente tem de cada conceito e o que aquilo significa para a gente dentro do nosso contexto. Eu digo assim, porque eu penso que o ócio criativo, quando ele é capaz de existir, quando ele é permitido, as pessoas começam a entrar em contato com essa coisa que está dentro, sabe? Assim, penso muito nisso, da gente poder se conectar com a gente mesmo e a gente ter a oportunidade de desenvolver aquilo que tem dentro da gente e que pode ser por vários caminhos, né? Sim, sim. Tá, entendi o que você disse. Certo. Então, Então, Miriam, conta pra gente. Sabe aquele áudio que você me mandou? Eu falei assim, Miriam, dá nada. Isso daí é pra você falar na live, tá me dando spoiler. Conta um pouquinho dessa história que você me contou no áudio, né? Da sua família, enfim. sim, porque é, a fala que a gente estava, que eu estava organizando com você mais ou menos, né, previamente, era sobre a questão de ser mulher, né, e de ser negra, de ser mulher, de ser feminista. Então, eu estava te dizendo que, na verdade, eu penso que já nasci feminista, né, porque quando eu era pequena, me lembro com 9 anos, eu reparava coisas no relacionamento dos meus pais que eu não queria que se repetissem em minha vida.
E eu via meu pai fazendo coisas. Ele não era agressivo, fisicamente, mas com palavras, né? Aquele tipo de agressão que muitas vezes magoa a família, os filhos, a esposa, um tipo de pressão com palavras, e aí eu pensava, pequenininha, falei assim, nossa, mas nunca que um homem vai falar uma coisa dessa comigo. E aí o que eu fazia, eu estudava mais ainda para a prova, que eu achava que estudando para a prova, eu ia ser uma mulher independente. E deu certo, vou dizer que deu certo, Fala. né? Então, essa questão eu tive uma educação muito boa, assim, porque quem educa a gente são as mães, né? Porque os pais saem para trabalhar e quem fica direto com a gente são as mães. E eu sempre fui uma criança muito diferenciada, assim, tanto na questão escolar, eu pulei de série, resumindo, com 9 anos eu estava no ginásio, com 13 eu estava no magistério, com 16 eu estava na faculdade de matemática. Então, assim, eu fui pulando. Então, eu fui uma criança bem diferenciada nessa questão de gostar de estudar. E, além de tudo, o que eu faço hoje com os tambores, quando eu era criança, eu já fazia, só que eu fazia de brincadeira. Eu pegava latas, tirava o fundo, amarrava plástico e com elástico e ficava tocando aqueles tambores, né, que duravam poucos minutos, logicamente, mas o que eu faço hoje, entre aspas, né, profissionalmente, eu já fazia quando criança. Então eu fui trilhando fui, né, abordando um caminho bastante de acordo, não totalmente, né, logicamente, mas de acordo com as oportunidades que eu tive, eu fui bordando esse caminho de poder fazer as coisas que eu gosto, junto com as coisas que eu precisava, né? Eu não gostava de inglês, mas eu tinha que tirar uma nota pelo menos, mais ou menos em inglês. Então, assim, eu estudava inglês, era feito um remédio ruim. Hoje, eu posso escolher, então eu estudo francês, porque inglês eu acho chato, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa fazer, então eu fazia. E, e com isso, eu consegui, muitas vezes, essa questão de. Na minha época, a criança que usasse um cabelo assim, meu, não existia uma criança mulata, uma criança negra que usasse um cabelo solto. Porque era feio, era pichain, era um ninho de mafagafo, como você pode estar com esse cabelo solto. E hoje minha sobrinha adora o cabelo dela solto. Né? Hoje, né, demorou 40 anos para eu achar que o meu cabelo é bonito. Se alguém não acha, tudo bem, mas eu acho. Então, eu gostaria que essa geração que está vindo agora não demorasse 40 anos para achar que o cabelo dela é bonito. Elas são bonitas. Nós somos mulheres lindas, né? Mulheres negras, mulheres que agora, né, socialmente, politicamente, a gente não fala mulato, mas na verdade, se minha mãe é branca e meu pai é negro, eu sou mulata, porque eu sou uma mistura. É chamada mulato, mestiço. Então, para mim não tem problema nenhum isso daí. E então para isso que eu trabalho, para não ser, porque para não ser, para que as mulheres próximas dessa geração, elas não precisam ficar se achando esquisitas só porque a amiguinha casou com 40, com 14 anos e ela acha isso um horror e nem gosta de passar batom, porque as meninas, eu tinha na cabeça que as meninas se maquiavam e arranjavam namorado rápido e casavam rápido e ficavam dependentes rápido de um marido chato. Então, para mim era o fim, era o ó, passar batom nunca, né? E aí você tem apelidos. Você é o moleque, né? O moleque da casa, né? Você tem um irmão, eles falam que você é o moleque e não o irmão. Mas dane-se. Eu cresci com isso e só me fortaleceu. E hoje estou aí, podendo falar para ajudar outras pessoas. E o preconceito ainda existe? Existe. Eu sou vítima de preconceito? Sim, muitas vezes sou. E é um preconceito estrutural, é um preconceito chato, porque é o preconceito que você fica em dúvida se você deve
eu não sou de xingar, né? Mas assim, entre aspas, se você xinga ou não a pessoa, porque a pessoa faz de um jeito que você não sabe se ela está sendo educada ou se ela está falando mal do seu cabelo. Deixa eu explicar. Assim, outro dia, a coisa mais simples do mundo. Eu fui numa ótica e queria comprar uma cordinha para pendurar meus óculos de leitura. E aí eu pedi uma manutenção, pedi para consertar o parafuso dos meus óculos e pedi uma cordinha de óculos. E aí a dona da ótica, o balconista, me deu uma cordinha azul brilhante. Eu queria uma cordinha preta. Eu falei assim, moço, eu estava com o cabelo mais maluco ainda e estava maior e tal, assim. E aí eu falei, então, moço, mas eu não queria essa cordinha. Não tem uma cordinha preta? Não, só tem essas cores que estão aqui. Daí ele me mostrou no balcão as cores. Só que na minha frente tinha pretas e marrons. Só que ele me mostrou azul, amarelo, cor de abóbora, porque elas eram grátis. Então, assim, a pessoa olha para sua cara e tem certeza que você vai querer só a cordinha grátis, que você não vai ter condição de escolher entre uma cordinha que você pode pagar, ou escolher entre pagar ou não. Ela quer te dar aquela grátis, porque olhando na sua cara, ela já acha que você só pode receber aquela que é grátis, entendeu? Daí eu falei assim, moço, eu quero essa daqui, preta. Ele falou, mas essa daqui, azul, é grátis. Falei, moço, mas eu quero a preta. Quanto que é? Aí ele falou assim, é R$ 8, mas a azul é grátis. Falei, moço, mas eu quero a preta. Sabe? Então, se a gente comenta isso com uma pessoa branca, aí a pessoa vai falar assim, essa pessoa tá pirando, o cara queria ser educado com ela. Mas não é, né? São repetidas vezes. Você entra no shopping, eles te oferecem o que está na promoção. Então, eu quero promoção. Se eu quiser promoção, tudo bem também. Mas eu tenho que ter o direito de falar. Eu quero aquela que está no cabide, daquela cor, daquele preço. Não quero que eu chegue na porta, a pessoa olhe para o meu cabelo e já me ofereça a promoção. Né? Então, a luta é por um dia a gente escolher, poder escolher, tá? Sem ter que se explicar, sabe? Quem é negro me entende melhor. Você talvez não passe, não tenha, seja mais difícil de entender essa questão. É, Vamos lá. eu não posso dizer que já tenha passado por isso, mas eu sei, isso não é uma. Me choca, mas eu conheço histórias, porque eu sempre tive na minha vida pessoas negras, então eu sempre soube das coisas que se passa. Não que eu possa sentir como é, isso nunca. Inclusive, isso é uma questão que eu fico pensando, como é que a gente pode mostrar para o outro, como é que o outro pode compreender alguma coisa que ele não sente, que ele não passa, que não atravessa o corpo da pessoa, sabe? Como é que a gente explica? Como é que a gente fala? Eu fico pensando, eu acho que a arte traduz muito isso, tem esse poder, tem esse potencial, o que é muito difícil, né? A gente fazer com que o outro entenda e com que o outro compreenda e se compadeça e tenha empatia de alguma coisa que ele nunca sentiu e nunca vai sentir. Sim. Então, mas isso é que a gente chama do racismo estrutural, né? Então, repetindo, a batalha é para que a moçada se eduque o suficiente para poder ter o seu lugar, porque só depois que a gente tivesse conquistado esse lugar, a gente vai poder combater esse racismo estrutural. E fora isso, eu escrevo poesia, faço livros, e tem um livro que eu fiz, que é um livro infantil, que se chama Tuco, o Catador de Palavras, que me trouxe um resultado não esperado. Na verdade, esse livro me trouxe muitos resultados não esperados. Um deles foi que eu criei um personagem com um cabelo igual ao meu, só que eu não contava com o resultado que isso daria nas crianças. Porque muitas crianças, antes delas saberem a história do Tuco, elas olham e falam,
tia, ele tem um cabelo igual ao meu. Porque, em geral, os heróis têm cabelo loiro e lisinho. E o Tuco é um herói com um cabelo lindo, igual o meu. Lindo mesmo, lindo mesmo. Ele é o Tuco, o catador de palavras. É a história também de uma família, de uma parte da sociedade invisível, que são os catadores de papelão. Esse menino é um catador de papelão que sonha poder aprender a ler e escrever. Então, esse é o Tuco, o catador de palavras. Que Teve um lindo. livro aqui que eu escrevi com outras 4 mulheres, né? Que se chama Amores e Outros Retalhos, que são 5 mulheres, eu, Érica, Zenilda Lua, Disse Araújo, Rosana Maziero. Nós estamos falando de amores, são mulheres falando de amor, porque muitos homens gostam de falar de amor como se fossem mulheres. Eu falei, pô, peraí, Como assim, a gente Miriam? vai falar. Como assim? Hein? Como assim eles Não, tô falando gostam de assim, falar de amor como se fossem mulheres? não, tô falando assim, muitos homens falam de amor criando personagens mulheres. Muitos homens Ah, falam de amor, né? Não estou falando de questão de gênero, estou falando da questão da escrita, né? aham, Por que que as mulheres não podem falar sobre o seu próprio desejo? Muitos homens escrevem sobre o desejo da mulher. Então, sim. essas 5 poetas aqui de São José dos Campos estão falando, amores e outros retalhos são os diversos tipos de amor que a gente encontra por aí. Então, Amores e Outros Retalhos. Eu produzi com outras 4 queridas, lindas poetas. Tem um outro Depois lê livro pra aqui, gente um poema seu desse livro. tá bom? Esse aqui é o Ocre, Fragmentos de Arte, que foi escrito a partir de uma pesquisa que eu fiz com artesãos aqui do Vale do Paraíba, artistas e artesãos, e para cada um deles eu escrevi um poema. Depois eu terminei escrevendo contos sobre pessoas que são importantes na minha formação. Esse aqui é o Ratinho ou Ratão, meu segundo livro infantil, que essa história surgiu a partir do medo que eu demonstrei para o meu sobrinho Mateus, que apareceu um camundongo muito pequeno na cozinha. Eu fiz um escândalo, ele dizia que o rato era deste tamanho. Então, para falar sobre o quanto o medo dos adultos influencia no comportamento das crianças, eu escrevi O Ratinho ou o Ratão. E Que esse aqui, incrível. meu primeiro livro, meu xodozinho, Navegação. Esse livro surgiu a partir de uma provocação, porque eu escrevi um trabalho chamado Autorretrato, onde falava sobre as características culturais formadoras da, da Miriam Cris, as características, as influências que me formaram. Então, eu pedi ao violeiro Paulo Freire que fizesse o prefácio. Ele me provocou, ele disse que só faria o prefácio se eu escrevesse um livro com a poesia que eu colocava nas letras das cantigas de viola caipira que eu escrevo. Então eu aceitei o desafio e assim surgiu Navegação, o meu primeiro livro de contos e poemas. Aqui eu falo sobre antes de eu nascer, meus pais, falo do meu nascimento, falo sobre sobre o fato da minha mãe ter me dado para a lua criar quando eu nasci, né? Então eu sou aluada não é à toa, né? Quando eu nasci, minha mãe, a pedido da minha avó paterna, disse: Lua, luar, pegue a Miriam Cristina e me ajude a criar. E depois de criada, torne a me dar. Então, como eu acho que eu estou sempre em crescimento, eu ainda estou na lua, né? Que eu não terminei de ser criada ainda. A pessoa está sempre sendo criada e recriada, né? Então, por isso eu posso te dizer que continuo no mundo da lua. Ai, que lindo. E aí, o que, que eu Adorei. queria te mostrar aqui? Deixa eu ver. Então, daí, nesse livro aqui, que é o Ocre, como eu te falei um pouco da minha avó paterna naquela nossa conversa,
Nesse livro aqui tem um conto, na verdade é uma crônica, mais do que um conto. Ele é meio híbrido, mas ele é uma crônica que eu escrevi, que chama O Caso do Chá, que conta a história da minha avó numa leitura que eu fiz de quando eu recebi a notícia que ela havia morrido de madrugada, e eu fiz esse conto, essa crônica, como se fosse no ônibus, eu lembrando de tudo que minha avó havia me passado, até chegar lá em Minas, na hora do sepultamento, e o que aconteceu, né? E é o caso do chá, porque não vou contar. Quem quiser vai ter que ler o livro. Ai, eu quero. Agora eu vou ter que comprar esse livro todos. Então, o caso do chá. E porque a minha avó era, essa minha avó, mãe do meu pai, ela era benzedeira. Então, quando eu nasci, ela disse para minha mãe me dar para a lua. Quando eu era criança, todas as vezes que eu estava na casa dela e que aparecia alguém lá pedindo para que ela benzesse, ela me pedia ajuda. A minha colaboração era ir lá no jardim, pegar 3 raminhos de mato, tem um mato que chama vassoura, não sei se você conhece, ela gostava de benzer com vassoura. Daí ela pegava 3 galinhos de vassoura, e aí ela benzia a pessoa, depois ela mesma jogava. Em poucos minutos, uma planta que tinha acabado de ser colhida, ela estava toda retorcida e murcha, e ela jogava fora sem encostar em ninguém. Depois ela ficava só bocejando, e a pessoa que tinha ido buscar ajuda saía bem, né? Então minha avó era muito poderosa. E, e esse poder, como a gente estava falando sobre a importância da educação escolar, ela não sabia nem escrever o próprio nome. Então eu tenho ciência de que nem tudo é educação escolar, né? Que é importante, mas tem muitos outros tipos de sabedoria que a gente não encontra na escola. E essa cidade pequena onde eu morava tinha muitas folias de reis. Então, esse meu lado de gostar de tambores, de gostar de música caipira, vem bastante dessa influência. Os meus avós, tanto os portugueses quanto os negros, recebiam folia de reis. E você pode escolher entre receber só a bandeira ou receber a folia para cantar no presépio. E você pode escolher também, se você quiser que os palhaços pulem, eles vão pular fora de casa e é por conta deles. Você vai dar um dinheirinho e aí eles pulam e fazem verso, improvisam, dão cambalhotas, depois você dá um dinheirinho para eles. Ou não, não é obrigatório. Se você quiser receber a bandeira, mas não quiser que a folia cante, você recebe a bandeira, leva ela em cada cômodo da casa pedindo proteção. Depois você dá um dinheirinho para ajudar no dia da festa de Santo Reis. Então, tinha a Folia de Reis em janeiro, tinha o carnaval de clube e também a gente fazia uma brincadeira de jogar farinha. Depois tinha a Semana Santa, que lá era muito sagrada. Durante a quaresma as pessoas não saíam na rua. A gente ouvia muita história de lobisomem. Em geral, os lobisomens adoram virar lobisomem nas sextas-feiras da quaresma, né? Então a gente tinha medo de verdade. E depois, na Semana Santa, tinha as comidas que podiam, que não podiam ser comidas, ser ingeridas. E na sexta-feira santa, de madrugada, na sexta-feira a gente acordava de madrugada, combinava na quinta-feira a turma, e na madrugada a gente saía para buscar leite, porque os fazendeiros não distribuíam leite naquele dia. Não vendiam, eles distribuíam gratuito. E aí todo mundo voltava para suas casas e todo mundo fazia arroz doce. Então, depois do meio-dia, qualquer casa que você passasse, você tinha que comer arroz doce, tinha que comer paçoca, tinha que comer canjica, né? E esse leite era para fazer o arroz doce. E por que o arroz doce? Porque se você pega o leite e coloca para fazer um arroz doce, ele rende muito mais. Então, a tradição vem de tempos em que o leite era caro para a maioria das famílias. E a maioria das famílias tinha muitos filhos. Então, por isso era o arroz doce.
porque multiplicava o leite, fazendo aquele doce que dava para a família toda e ainda dava para receber visitas, né? Essa explicação me foi dada por pessoas mais idosas, porque depois que você faz parte da tradição, mas aí você tem o conhecimento do quanto aquela tradição é importante para aquela cidade, você vai atrás de saber alguns porquês, né? São porquês que você não se importa quando você está apenas ali dentro, mas quando você tem um certo distanciamento e você sabe que aquilo é importante, você quer saber porquês. Então, eu acho que isso é importante para qualquer cultura, é importante a gente saber também por que que nós gostamos tanto do tambor, né? Por que que ele está tanto na nossa raiz, por que que eu gosto tanto de tambor, por que eu gosto tanto de plantas, né? Por que que os meus sobrinhos... Outro dia eu estava estudando atabaque, que você é minha colega, né, de aula de atabaque. Os meus sobrinhos nunca tinham ouvido aquele toque de atabaque e eles saíram rodando pela varanda, assim, como se aquilo tivesse... Aquilo está dentro deles, aquilo faz parte deles, né? A ancestralidade está toda ali, né? De gratuita e pronta para ser respeitada e amada e repassada. Então, é por aí. Eu estou sem noção de tempo, não sei. Como nós estamos aí? Clica, clica no ao vivo. Sabe onde está escrito ao vivo? Clica aí pra gente ver, Sei. aparece o tempo. Então, mas só que temos o Adaê aí, eu entrei atrasada. Ó, que horas são? Horas mesmo. São 10 para as 9. Mas então tá bom, a gente tem Ah, então pelo menos 10 minutos. tá, então belezinha. Inclusive, pessoal que está aí assistindo o Adaê, esse menino, eu falo menino porque ele é bem mais novo, é uma graça. E eu conheci o pai dele, que há 20 anos esteve aqui em São José, na minha casa, o Adaê tinha uns 6 anos, e Wilton Rodrigues, um músico fantástico, uma pessoa linda, né? Um negro lindo, poeta, artista, senhor da sua arte e sabedor do seu valor. E ano passado o Wilton foi embora, né? Mais cedo, num acidente de carro ele foi embora. E aí a gente pensou que o Wilton tinha ido embora, mas ele não foi, porque o Adaê está aí, né? E o Adaê E vai trazer. O ele Adaê está falou que aí, vai ele vai tocar as trazer. músicas do pai dele hoje. Que lindo. Sim, e éramos amigos, né? E eu não conheço o Adaê, mas já sou apaixonada por ele. Com todo respeito à namorada dele e ao meu namorado. Olha Peraí, então que querido, encontro bem-vindo. lindo esta noite. Bem-vindo, querido. Espero que você consiga fazer muito sucesso na sua vida artística, na sua vida pessoal, e que você possa ser um influenciador aí nesse Vale do Jequitinhonha, que é de tanta riqueza, mas que tem muitas dificuldades socioeconômicas, né? Mas que a riqueza daí é muito maior do que qualquer dificuldade socioeconômica. E a arte daí supera tudo isso. Essas pessoas tão talentosas. Então é isso, Naya, querida. Quero Deixa- agradecer. Né? Pode perguntar Calma mais aí, coisas se calma, tá quiser. despedindo já. Calma, não despede ainda não. Calma aí. Deixa eu ler aqui Vai os lá. comentários do Nelson, ó. Falou só aproxima-se da perfeição quem procura com constância, sabedoria e, sobretudo, humildade. Obrigada por replicar todo esse conhecimento maravilhoso. Gratidão. Que lindo, Nelson. Nelson vai Ô, vir conversar com a Nelson. Quem gente é o também. Nelson? Quem é o Nelson tá Nelson? no festival com a gente. Nelson Júnior vai vir falar sobre o trabalho dele nas escolas da rede estadual. Rede estadual, Nelson. Me corrija se eu estiver errada. O trabalho dele que ele faz Ô, lindo. Nelson. Nelson, então, estou à disposição e me coloco à disposição com o meu trabalho. Né? Posso ir falar sobre tambores, posso falar sobre a parte literária, posso falar também o que as crianças queiram ouvir sobre é, essa experiência aí, né, sobre educação popular aqui com as crianças da minha rua. Então, me coloco à disposição. É, é pouco, mas é o pouco. Quando a gente divide, é melhor do que
como que fala? Quando a gente divide, a gente multiplica, né? Quando a gente É divide a nossa experiência, na verdade, a gente está multiplicando. É verdade. Não é pouco, não. Não tem nada pouco. Tem muita coisa aí dentro. Nossa Senhora. Inclusive, quero ouvir um poema. Lê pra gente. Nossa, me pegou aí dentro de pé assim. Bababá. Vamos falando. Ó, eu escrevi um poema por causa da pandemia. E é um poema triste, mas é um poema real, Tá bom. né? Porque é um poema, é o meu poema mais atual. Inclusive a Sandra, que estava acompanhando a gente, não sei se ela continuou aí, ela até usou numa live. Vejo o tempo passar em rostos próximos, que serenamente murcham. A mim mesma só vejo em lampejos, me relembro em fotos, me desconheço em espelhos que a cada dia branqueiam mais meus cabelos. Tento não pensar em ausências futuras. Abraço o tempo presente. Tamanduá desavisado, tento eternizar momentos. Lindo, lindo. Pode E ler esse se livro você aqui, ó, quiser, eu quero ouvir. Navegação, ele foi feito com a ajuda. Os meus livros são todos feitos com a ajuda de pessoas que fazem compras prévias, com tambores que eu vendo. E esse aqui, além de ter sido patrocinado por mim mesma, foi também resultado de um prêmio que eu ganhei por causa de um poema, que é o poema que dá nome a ele, poema Navegação, que é bem pequeno. Que é assim: se meu desejo coubesse num poema, escreveria numa folha branca e faria um barco de papel. Lindo. E esse livro também tem alguns escritos que foram resultados de uma viagem que eu fiz pelos caminhos que influenciaram a obra do Guimarães Rosa. E tem um que é bem feminista, logicamente, que se chama Diadorim. Como diz o Guimarães, o sertão é dentro da gente. Tudo que nele há de belo e de só cabe no espaço de um suspiro da lembrança. Nas veredas da vida, encontramos muitos companheiros, moradores de sertões diversos. Vejo que muitos de nós acabam sendo de Adorim, não nos fingindo de homens, mas escondendo a delicadeza como forma de resistência. Adaptamos nossa percepção à nossa condição de sobrevivência. No caminho das tropas, é urgente ser jagunço e perigoso ser flor. Lindo. É isso. Quer que eu encerre com mais um poema? Quero. Então, eu fiz um poema que virou uma cantiga, se chama Folia para Meus Avós. E a família já prepara a festa. Soca a farinha que a folia vai chegar. Dona da casa recebe a bandeira e dá licença para os cantadores chegar. Mas os palhaços só faz festa no terreiro, pois nos lar santo eles não podem entrar. O povo canta, agradece as alegrias e pede força para vencer horas de dor, que para o ano só beleza e harmonia compõem os versos das modas do cantador. Que lindo. Que lindo. Parabéns, Miriam. Muito lindo, muito bom te ouvir. Agradeço muito, muito a sua presença, você ter topado, muito importante. E espero que a gente continue aí, sei lá se online, virtual, pessoalmente. Espero que pessoalmente logo a gente toque um tambor junto, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar louca. Mas que a gente siga aí, então, juntas, né? Para a gente poder nutrir as pessoas da nossa arte, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, não é? Então, quero agradecer muito, muito sua presença, agradecer a galera que está aí assistindo a gente e também lembrar que esse festival é uma iniciativa independente. Quem puder, quem quiser contribuir,
O link tá no perfil do Portal Sofá de Casa. Contribua com o que você puder, compartilhe também, que ajuda tudo isso que a gente está falando, todo esse conhecimento, chegar em outras pessoas, chegar no máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa, então, né, caminhar cada dia mais aí para esse mundo melhor que a gente busca. Sim, então, Naya, muito obrigada, né? Espero que eu tenha correspondido. As pessoas que se interessarem por meus livros, eles podem ser encontrados comigo mesma, porque não tem nas lojas. Se interessarem em encomendar tambores, é só me procurar, né, no Facebook, no Instagram. Quem quiser encomendar tambores nunca pode ser com pressa, porque eu nunca deixo tambores prontos, porque cada tambor sai com alguma característica de quem encomenda, né? Não é só um produto, é um tambor daquela pessoa. Então, eu não deixo E eu previamente ganhei pronto. E a Nayá ganhou um, porque nem vou contar para vocês que ela estava fazendo aula de atabaque tocando no balde. Muito obrigada, querido. Muito obrigada às pessoas que participaram. E estamos aí. Como que eu faço para gravar, Nayá? Ó, agora você vai encerrar, tá escrito aí encerrar, aí vai aparecer salvar no IGTV, alguma coisa assim. Tá. Aí você coloca salvar, só salva. Não precisa fazer mais nada, salva, pelo amor de Deus. Não vamos perder isso. Então, gente, muito obrigada. Daqui a pouquinho, Tchau, agora, pessoal. em seguida, tem o Adaê. Beijos. Beijo, Adaê.